Agora, conforme vimos combinado, passamos a palavra ao senhor Antônio Braulio de Carvalho, diretor de Planejamento, FUNCEF. Depois falar ao Rogério e volta à mesa novamente para as suas considerações. E o Braulio tem a responsabilidade aí de sustentar meu futuro, viu? Eu ia fazer menção exatamente isso. Primeiro, agradecer o senador Paulo Paim por esse duplo prazer, né? Primeiro, de participar dessa mesa e segundo, para estar falando aqui com um dos meus principais participantes lá, o senador Wellington Dias. Mas eu penso que na discussão, principalmente nos pontos que a gente tem debatido... Mas me permita, senhor Braulio, registrar. Eu tenho um orgulho muito grande, e aí não estou falando aqui porque estou na frente do Antônio Braulio, que é da FUNCEF, da grande mudança que nós tivemos na FUNCEF. Também, se falei dos problemas puxando a Caixa, eu quero registrar, é hoje um dos fundos melhor gerenciado no contexto dos fundos de pensão no mundo. Claro que são vários outros no Brasil, eu repeti aqui também, acho que houve uma melhora considerável, mas por conhecer com maior profundidade, até porque é meu interesse, pessoal, eu não vou me aposentar como senador, como político, vou me aposentar como funcionário da Caixa Econômica Federal, do qual estou compulsoriamente afastado para poder exercer aqui o mandato. E continuo, inclusive hoje, tendo que fazer a minha contribuição individual e a contribuição patronal, porque a gente sabe disso, né? O fato de eu estar afastado do parlamento, para poder manter o vínculo, e fiz questão de manter o vínculo, eu tenho que dar a contribuição individual com base na remuneração que eu tinha no meu desligamento e mais a contribuição patronal. Exato. Nesse caso não é nem a Caixa que paga, sou eu que faço a contribuição. Parabéns. E é um debate, estamos cuidando muito bem lá do seu benefício, viu, senador? Mas ele traz na fala dele, e que eu tenho sempre trazido para a discussão, que o modelo pensado por Ernesto Geisel e Mário Henrique Simons, ele cumpriu um objetivo. E na minha modesta avaliação, na visão que eu tenho tido, ela completou um ciclo nesse ano de 2013, que são exatamente os 35 anos, onde os participantes começam a ser recebedores. Nós tivemos nesse período, o que aconteceu nesse período? Nós tivemos aí esse ciclo de serviços passados, e aí que a União teve que aportar recursos pesados para que cumprisse, porque qual era o grande objetivo lá? Era tirar o pagamento das aposentadorias da União e fomentar a poupança de futuro, e a Bolsa de Valores foram esses grandes objetivos. E não poderia ser diferente fazer o debate nessa Câmara, porque eu acho que a gente está aqui, nesse Senado, porque a gente está aqui num momento estratégico para o futuro de Previdência Complementar, porque se um ciclo ele se completa, é possível se pensar num ciclo futuro. Né? Não tem mais esse objetivo de criar fomentar a Bolsa de Valores, não tem, mas nós temos ainda um motivo muito forte, que é criar poupança de futuro. E eu não penso que seja diferente de que o Estado ele assuma essa responsabilidade de uma maneira mais decisiva e definitiva, porque nós temos hoje uma preocupação muito grande da preservação dos fundos fechados. Esse é um debate que ele vai e volta, se arrasta. Só que, se a gente pensar nesse aspecto que eu estou colocando aqui, nós não vamos ter mais serviço passado, nós não vamos ter mais grandes empresas abrindo fundos fechados. Então, qual que é a visão que eu penso que a gente tem para o futuro? É um investimento muito pesado na educação previdenciária, até para que a gente consiga mostrar para a sociedade que é uma das formas mais adequadas para que ela pense no futuro. Se ela começa a imaginar desde a entrada dela no mercado de trabalho, ela tem muito mais facilidade de compor uma renda do que se ela deixar nos últimos anos e aí começar a pensar às vésperas da aposentadoria, como a gente tem muitos participantes que chegam, Braulio, a minha previsão era tanto, mas eu nunca preocupei em ver as minhas contribuições, e a hora que vai lá,
há uma frustração, porque o benefício está muito menor do que ele tinha previsto. Então, essa eu acho que é uma grande preocupação que os fundos de pensão, e aí tem que ser uma política de Estado, na minha opinião, acho que teria que contribuir nisso também, para que a educação previdenciária ela entre também até nos currículos escolares. Hoje você pensa, até a Previdência Oficial, hoje ela foi excluída dos currículos, ela não tem mais uma visão e cria visões distorcidas com toda a razão. A sociedade acha que os participantes dos fundos de pensão têm os seus privilégios, têm o privilégio de ser previdente, né, de pensar no futuro, de fazer uma projeção de futuro. Com relação a esse ciclo que eu estou colocando aqui, que ele se esgota com esses 35 anos, nós tivemos uma série de variáveis aí que a gente precisa refletir com mais profundidade. Primeiro que é um desenho inicial, como foi colocado aqui, se pensou num processo de previdência complementar, mas se a gente pega lá a questão lá dos Montepios, não tinha nem previsão, não tinha nem preocupação com as correções monetárias. Esse sistema ele foi aperfeiçoando ao longo do tempo e hoje ele chega no momento adequado para uma sociedade, no modelo de sociedade que a gente pensa sustentar. Ficaram aí algumas frustrações que eu penso que precisa buscar aí a questão da justa medida. Quando o meu nobre colega que fala da questão do respeito ao contrato de trabalho, do contrato previdenciário, dos regulamentos, dos planos contratados, eu queria também fazer uma reflexão de que o mundo do trabalho também ele teve uma série de alterações nesse período. Ninguém pensava que a gente teria flexibilização na jornada de trabalho, fragilização e todo esse tipo de mudanças que houve aí no mercado de trabalho. O que se pensou lá atrás, talvez tivesse que fazer uma adaptação. O que eu sempre chamo a atenção é a questão da justa medida, porque aqui, quando fala de fundo de pensão, nós temos um conflito muito grande. Primeiro, quando eu penso nos patrocinadores, naturalmente os patrocinadores vão querer sempre pagar menos do que devem. Isso é uma característica da relação capital-trabalho. E quando eu penso nos participantes, eles sempre vão querer incluir benefício que não estão contratados. E aí entra a famosa pergunta aqui, quem paga essa conta? Se a gente traz essa ilusão aos participantes de que quem vai pagar a conta é o fundo de pensão, eu acho que a gente está não dizendo toda a verdade para o participante, porque cada plano de pensão é um mútuo, eu estou simplesmente, às vezes, com um compromisso que é do patrocinador, eu trago para o seio do plano e, por uma ação judicial, eu consigo incorporar aquele benefício, aquele mútuo, eu socializo aquela despesa para todos os participantes. Eu acho que essa reflexão a gente tem que fazer com bastante profundidade, até para não isentar os patrocinadores. Porque pega as questões hoje as questões que mais elas movimentam aí as ações na justiça. Abono salarial, auxílio alimentação, horas extras, e, enfim, uma série de ações eminentemente trabalhistas que, na verdade, os patrocinadores eles não assumiram essa responsabilidade sobre esse passivo e incorporam nos planos de benefício, passando essa conta para os participantes. Então, eu acho que essa reflexão ela é preciso ser feita também com os patrocinadores, porque eu fico imaginando, às vezes a gente faz alguns debates lá na Previc, e eu sinto muita falta de que os patrocinadores também sejam chamados para assumir as suas responsabilidades. Porque é muito tranquilo. Eu simplesmente tenho a consciência de que existe uma dívida, mas essa dívida, normalmente, se eu não pagar, alguém vai ter que assumir, porque eu não posso dar déficit ao participante. Mesmo que tenha um resultado negativo no futuro, o máximo que pode acontecer é o patrocinador pagar a metade e o participante pagar a metade, de um compromisso que é exclusivo da relação trabalhista. Eu acho que essa nova decisão aí da Justiça de definir
questões trabalhistas na Justiça do Trabalho e questões previdenciárias na Justiça Civil Federal, eu acho que ela pode trazer aí uma nova visão para o sistema, mas da forma que a gente hoje existe essa confusão muito grande. Se a gente pega aí eu estou falando da judicialização do sistema. Qualquer fundo de pensão hoje tem no mínimo 10% de ações contra ele. No mínimo 10%. Em cima, a grande maioria em cima dessas frustrações que eu estou dizendo aqui, que são frustrações eminentemente trabalhistas. Aí a gente tem também conversado muito com o sistema judiciário, com os próprios advogados, endereçar também a fatura, porque senão fica muito fácil, né? Se não endereço a fatura e se eu simplesmente coloco ali para o mútuo resolver essa situação, a gente acaba ficando com a responsabilidade do pagamento. Então, só para reforçar aqui, eu penso que esse fórum aqui pode dar esses horizontes, assim, principalmente aí a Previ, que tem sido muito insistente nessa questão da educação previdenciária, na supervisão baseada em risco, que eu acho que é um avanço aqui para que o nosso sistema cada vez mais ele se consolide e se torne mais efetivo. E o caminho aí, a gente que milita em fundo de pensão, a gente tem muito essa sensação, vou usar a expressão que talvez seja um pouco forte, mas de orfandade no Congresso com relação a essas decisões que são fundamentais para o futuro aí do sistema previdenciário e que realmente não tem eco aqui dentro, né? Nem aqui, nem na Câmara a gente não tem percebido isso. Eu acho que é um momento bom para que a gente estabeleça aí esse processo de relação. Muito bem. Sou o doutor Antônio Braulio de Carvalho, eu falo pela FUNCEF.